Garçonete não tem dinheiro para pagar o aluguel, então Ronaldo deixa uma dica que pode mudar sua vida. O restaurante estava cheio de conversas, o tilintar dos talheres contra os pratos de porcelana ecoava pelo ar. Olivia forçou um sorriso enquanto equilibrava uma bandeja pesada, serpenteando pelo labirinto de mesas, os braços doendo sob o peso dos pratos empilhados. O cheiro de bife grelhado e manteiga de alho flutuava no ar, mas para ela era apenas mais um lembrete do que ela não podia pagar. Ela colocou os pratos suavemente na frente de um casal mais velho, seus olhos mal se erguendo para reconhecer sua existência. "Posso pegar mais alguma coisa?" ela perguntou, sua voz suave, mas exausta. A mulher fungou, enxugando a boca com um guardanapo de linho. "Outra taça de cabernet", disse ela sem erguer os olhos. Olivia assentiu e se virou, exalando suavemente. Seu estômago roncou ao ver a comida rica e cara que ela levava para outras mesas. Mais uma hora. Depois outro. Ela estaria de folga à meia-noite. Depois ela poderia ir para casa, para seu apartamento minúsculo e mal mobiliado, onde o silêncio parecia mais pesado que a exaustão em seus ossos. Ela foi rapidamente para trás do bar, pegando a garrafa de cabernet da prateleira. Ao despejar o líquido vermelho escuro no copo, ela avistou Greg, seu gerente, parado perto da cozinha, de braços cruzados. Seus olhos escuros seguiam cada movimento dela, procurando uma desculpa para chamá-la, para humilhá-la. Ela conhecia bem aquela expressão, ele a usava toda vez que decidia que ela precisava ser lembrada de seu lugar. "Mova-se mais rápido, Olivia. Isto não é uma casa de repouso", ele latiu, alto o suficiente para que algumas mesas próximas virassem a cabeça. O calor queimou em suas bochechas, mas ela forçou os lábios em um sorriso tenso. "Sim, senhor." Ela pegou o vinho e correu de volta para a mesa, colocando sobre a mesa com mãos cuidadosas. A mulher nem sequer olhou para ela, em vez disso continuou a conversa sobre férias no sul da França. Olivia se virou antes que pudesse ter mais vislumbres de uma vida que nunca teria. Na mesa ao lado, uma mulher com um vestido brilhante ergueu um copo de coquetel vazio, sacudindo levemente com um sorriso malicioso. "Com licença", ela gritou. Olivia se aproximou, mantendo a expressão neutra. "Você gostaria de outro?" A mulher suspirou dramaticamente. "Claro que sim, querido, mas estou esperando desde sempre. O que preciso fazer para conseguir um serviço adequado por aqui?" "Sinto muito", disse Olivia rapidamente. "Já vou resolver isso." A mulher zombou e se voltou para a amiga. "Honestamente, eles deixam qualquer um trabalhar nesse lugar." Olivia mordeu com força o interior da bochecha, engolindo a resposta afiada que queimava em sua língua. Ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego, por mais que quisesse dizer a pessoas assim exatamente o que pensava delas. Ela se virou em direção ao bar para fazer o pedido, mas assim que o fez, a voz de Greg cortou o barulho novamente. "Olivia", ele retrucou. "Você é necessário na mesa 7. Ela franziu a testa ligeiramente. A mesa 7 ficava na área mais tranquila, perto das janelas que davam para a cidade. Geralmente não estava ocupado, exceto por pessoas que preferiam a solidão à agitação do salão de jantar principal. Ela ajeitou o avental e se aproximou, examinando a mesa com os olhos. Um homem estava sentado sozinho, com o capuz ligeiramente levantado, lançando uma sombra sobre seu rosto. Seus dedos tamborilaram preguiçosamente no cardápio, mas ele não parecia ter pressa em fazer o pedido. "Boa noite", ela o cumprimentou, sua voz gentil. "Posso pegar algo para você beber enquanto você decide?" Ele olhou para cima e ela captou o leve brilho de seus olhos castanhos sob o capuz. O rosto dele era familiar, estranhamente, mas a exaustão dela obscureceu os detalhes em sua mente. Ele era bonito, de uma forma natural e casual, mas havia uma intensidade silenciosa nele que o fazia parecer diferente dos habituais clientes ricos que jantavam aqui. "Uma água por enquanto, por favor", disse ele, com a voz baixa e suave. Ela assentiu e se virou em direção ao bar, sentindo um formigamento estranho na nuca. Não foi desconforto. Apenas curiosidade. Quando ela voltou com a água, ele já havia fechado o cardápio. "Vou levar o prato especial do chefe", disse ele simplesmente. Ela piscou, pega de surpresa. "É uma refeição de 3 pratos." "Tudo bem", disse ele, sorrindo levemente. "Alguma preferência?" "Não." Ela hesitou. "Tem certeza?" "Isso muda diariamente. Gosto de surpresas." Havia algo caloroso na maneira como ele disse isso, algo que fez seu estômago revirar de uma forma que ela não entendeu muito bem. Ela assentiu e pegou o cardápio, deixando-o entregue aos seus pensamentos. À medida que a noite avançava, Olivia se movia entre as mesas, seus pés ficando mais pesados a cada hora que passava. Cada movimento parecia mecânico, cada sorriso forçado. O restaurante vibrava com conversas sobre férias, carteiras de ações e iates de fim de semana, conversas que não pertenciam ao seu mundo.
Ela trabalhava aqui há quase um ano e há muito tempo havia parado de tentar se convencer de que algum dia se encaixaria entre as pessoas a quem servia. Ao passar pelo bar, ela ouviu Greg conversando com outro garçom. Ela é lenta, comete erros, ela tem sorte de eu ainda não ter demitido ela, ele dizia, balançando a cabeça. Seu peito apertou, mas ela continuou andando, fingindo não ouvir. Se ela deixasse isso afetá-la, se ela se deixasse quebrar, ela nunca sobreviveria a outro turno. Quando o relógio passou das 11, o restaurante começou a ficar silencioso. Olivia encostou-se no balcão perto da caixa registradora, esfregando as têmporas. Ela quase se esqueceu do homem da mesa 7 até que olhou e o viu ainda sentado ali, com o prato agora vazio. Ele não pediu sobremesa. Ele não pediu a conta. Ele apenas sentou-se, observando a cidade pela janela. Ela suspirou e se aproximou dele. Gostaria de algo mais? Ele voltou seu olhar para ela, estudando-a por um momento. Não, obrigado. Apenas a conta. Ela assentiu e se afastou, anotando a refeição dele. Quando ela voltou, colocou o cheque na mesa com um pequeno sorriso. Obrigado por jantar conosco. Ele olhou para ela por um longo momento, como se fosse dizer mais alguma coisa. Então, com um pequeno aceno de cabeça, ele enfiou a mão na carteira, tirou algumas notas e colocou-as sob o recibo. Olivia recolheu os pratos e se virou, indo em direção à cozinha. Quando ela voltou, o homem havia sumido. Ela pegou a conta, esperando de sempre, uma gorjeta de 20%, se tivesse sorte. Mas quando ela levantou o recibo, algo fez sua respiração falhar. Seus dedos tremiam enquanto ela contava. 100, 200, 500, 1000. Sua visão ficou turva enquanto ela olhava para as notas novinhas de $100 empilhadas ordenadamente sob o cheque. Uma dica como essa era inédita. Os ganhos de toda a semana não chegaram nem perto disso. Ela virou a cabeça, procurando no restaurante. Ele não estava em lugar nenhum. Seu coração batia forte, um calor estranho e desconhecido se espalhando por seu peito. Quem era ele? Por que ele fez isso? Ela agarrou o dinheiro com as mãos trêmulas, piscando para afastar a dor nos olhos. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo diferente de exaustão. Ter esperança. O fôlego de Olivia ela estremeceu quando ela olhou para as notas crocantes em suas mãos, seus dedos segurando-as como se elas pudessem desaparecer se ela as soltasse. Isso não era real. Não poderia ser. Ela já tinha visto gorjetas generosas antes, talvez 50, às vezes até 100, se tivesse sorte. Mas isso era outra coisa. Seu pulso rugiu em seus ouvidos enquanto ela fazia as contas mentalmente novamente. $1000. Suas mãos tremiam enquanto ela enfiava o dinheiro no avental, examinando freneticamente o restaurante. O homem havia desaparecido. O estranho encapuzado da mesa 7 saiu sem dizer uma palavra, desaparecendo na noite como se nunca tivesse estado lá. A voz de Greg a tirou do torpor. Por que diabos você está esperando? Ele estava olhando para ela com um sorriso de escárnio, braços cruzados. As mesas não vão se limpar sozinhas. Olivia respirou fundo e se forçou a assentir, enfiando as notas mais fundo no bolso do avental. Sim, senhor. Sua mente ainda estava girando quando ela pegou um pano e começou a limpar a mesa. Seus dedos se moviam no piloto automático, mas seus pensamentos estavam acelerados. Que tipo de pessoa deixa tanto dinheiro sem esperar nada em troca? E por que ela? Ela limpou a superfície com movimentos lentos e deliberados, como se prolongar o momento pudesse de alguma forma ajudá-la a entendê-lo. Seu corpo inteiro zumbia de descrença. Talvez tenha sido um erro. Talvez ele pretendesse deixar 100 e acidentalmente deixou uma pilha inteira de notas. Mas não, isso não fazia sentido. Ele parecia deliberado, calmo. Ela pegou o cheque novamente, virando com as mãos trêmulas. Foi então que ela percebeu. Uma nota. Seus olhos se arregalaram quando ela leu a caligrafia nítida e inclinada na parte inferior do recibo. Para a garçonete gentil. Você merece coisa melhor. Sua garganta fechou. Ela apertou o pedaço de papel entre os dedos, o coração batendo forte no peito. Quem era ele? A caminhada para casa pareceu surreal. O dinheiro em seu bolso parecia mais pesado do que deveria, como se tivesse presença própria. Olivia agarrou as notas dobradas através do tecido do avental enquanto saía para a calçada, com o ar fresco da noite batendo em sua pele. Ela deveria estar exausta depois de um turno duplo, mas a adrenalina a manteve em pé. As ruas estavam mais silenciosas a essa hora. O zumbido distante da cidade era um pano de fundo constante enquanto ela caminhava em direção ao seu apartamento. O prédio dela estava tão degradado como sempre. Tijolos em ruínas, luzes bruxuleantes da rua, um interfone quebrado que estava desligado há semanas. Ela subiu as escadas até sua unidade, parando na porta antes de colocar a chave na fechadura. Ela hesitou por um segundo, olhando para a pintura descascada no batente da porta. Ela não sabia porquê, mas se sentia diferente.
Por dentro, o apartamento estava exatamente como ela o deixara, pequeno, frio e mal mobiliado. Um colchão de solteiro no chão, uma cozinha minúscula, uma mesa de segunda mão com pernas bambas. Ela largou a bolsa no balcão e exalou, tirando o dinheiro do bolso e colocando sobre a mesa. A visão disso fez seu estômago revirar com algo que ela não reconheceu. Ter esperança? Não. A esperança era perigosa. A esperança fez você acreditar que as coisas poderiam mudar. Isso foi um erro. Mas ainda assim, ela passou os dedos pelas notas, sua mente acelerada. Isso poderia cobrir o aluguel pelos próximos 2 meses. Isso poderia pagar sua conta de luz atrasada. Poderia colocar comida em sua geladeira, mantê-la à tona por mais algum tempo. Ela pegou o telefone, hesitando por um segundo antes de discar. Uma voz rouca respondeu. Sim? Senhor. Callahan, ela disse cuidadosamente. É Olivia. Sobre o aluguel. Eu te disse, sem extensões. Eu tenho dinheiro, ela deixou escapar antes que pudesse se conter. Posso pagar amanhã. Houve uma pausa, depois uma risada. Não pensei que você tivesse isso em você, garoto. Ela cerrou os dentes, mas se forçou a manter a voz calma. Vou trazer logo de manhã. Ele grunhiu em resposta, então a linha ficou muda. Olivia soltou um suspiro lento, olhando para o telefone antes de pousá-lo. Isso foi real. Ela tinha o dinheiro. Ela não iria perder seu apartamento. Pela primeira vez em meses, um peso que ela nem percebeu que carregava aliviou um pouco. E, no entanto, ainda havia uma coisa atormentando sua mente. Quem era o homem na mesa 7? Na manhã seguinte, Olivia estava do lado de fora do restaurante, olhando para as portas de vidro. O sol mal havia nascido, lançando um suave brilho dourado sobre a cidade, mas ela mal dormiu. Em vez disso, ela passou a noite repassando cada momento com o estranho encapuzado em sua mente, tentando montar o quebra-cabeça de quem ele era e por que a escolheu. Ela não contou a ninguém sobre a dica. Ela não confiava em Greg ou em qualquer um de seus colegas de trabalho para não tentar tirar vantagem dela. Mas ela precisava de respostas. Respirando fundo, ela abriu a porta. Lá dentro, a equipe da manhã já estava se preparando para o dia. Greg estava encostado no bar, tomando café, enquanto alguns garçons arrumavam as mesas. Ele olhou para cima quando ela entrou, levantando uma sobrancelha. Você não está agendado para esta manhã, disse ele, pousando a xícara na mesa. Preciso te perguntar uma coisa, disse ela, aproximando-se. O homem na mesa 7 ontem à noite, você sabe quem ele era? Greg bufou. O quê? O cara de moletom? Sim. Ele encolheu os ombros. Nunca o vi antes. Por quê? Olivia hesitou. Ele disse alguma coisa antes de sair? Greg franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar. Não. Acabei de pagar e fui embora. Por quê? Ele disse alguma coisa para você? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não. Apenas, curioso. Greg estreitou os olhos. Você está agindo de forma estranha. Eu só, pensei tê-lo reconhecido, só isso. Ele a estudou por um longo momento e então sorriu. Escute, se você está procurando o número de um cliente, talvez queira mirar um pouco mais alto. Sua mandíbula apertou, mas ela forçou um sorriso. Esqueça. Ela se virou antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, sua mente ainda girando. Sem respostas. Ela saiu do restaurante, seus passos acelerando enquanto descia a rua. Mas ela não estava pronta para deixar isso passar ainda. De volta ao apartamento, Olivia estava sentada no colchão, com o telefone nas mãos. Ela hesitou por um segundo e depois digitou na barra de pesquisa. Atletas famosos da cidade. Uma lista de nomes apareceu, jogadores de basquete, jogadores de futebol, celebridades. Ela os percorreu sem pensar, balançando a cabeça. Foi estúpido. A ideia de que ela tivesse servido a alguém importante era ridícula. Mas então, seus dedos congelaram quando ela parou em uma manchete. Cristiano Ronaldo foi visto em Nova York antes de um evento de caridade. Sua respiração ficou presa. Ela clicou no artigo, examinando os detalhes. Ronaldo estava na cidade há alguns dias, mas manteve um perfil discreto, evitando a atenção do público. Seu pulso martelava em seu peito. Não foi possível. Mas enquanto ela olhava para a foto dele, sua mandíbula forte, os inconfundíveis olhos castanhos, uma lembrança brilhou em sua mente. A maneira como ele olhou para ela por baixo do capuz. A gentileza calorosa em sua expressão. Suas mãos tremiam. Não poderia ser. Poderia? Olivia ficou imóvel, com o coração batendo forte enquanto olhava para a tela. O artigo parecia uma porta se abrindo dentro de sua mente, deixando entrar uma possibilidade que ela não ousara considerar. Cristiano Ronaldo? Não. Foi um absurdo. Ela fechou os olhos com força, segurando o telefone com força. Tinha que haver outra explicação.
Talvez ela estivesse imaginando coisas, deixando a exaustão e o desespero distorcerem a realidade. Mas quanto mais ela pensava nisso, mais as peças começavam a se encaixar. Sua presença tinha sido diferente. A maneira como ele se comportava, a confiança tranquila, a maneira como se movia sem esforço, como alguém acostumado a ser observado, mas optando por permanecer invisível. E a dica: $1000. Isso não foi apenas generoso, foi uma mudança de vida. O pensamento causou um arrepio através dela. Não. Ainda não foi suficiente. Ela precisava de provas. Seus dedos pararam sobre a barra de pesquisa novamente antes de digitar. Localização de Cristiano Ronaldo em Nova York. Os resultados foram dispersos, principalmente especulações de tabloides, mas um artigo mencionou que ele havia sido visto em uma suíte privada em um hotel próximo. Um hotel a poucos quarteirões do restaurante. Sua respiração ficou presa. Foi possível? Foi realmente ele? Seus dedos apertaram o telefone. Só havia uma maneira de descobrir. O lobby do Hotel Regente era puro luxo. Pisos de mármore se estendiam pelo vasto espaço, brilhando sob candelabros dourados. Em um canto havia um piano de cauda, onde um homem de smoking tocava uma melodia suave, as notas flutuando no ar como algo saído de um sonho. Olivia estava perto da entrada, mexendo-se desconfortavelmente nos tênis surrados. Tudo neste lugar parecia um mundo ao qual ela não pertencia, mas ela se forçou a respirar e caminhar em direção à recepção. Um homem elegante em um terno azul marinho ergueu os olhos quando ela se aproximou, sua expressão mudando ligeiramente quando ele a observou. "Boa tarde, senhorita. Como posso ajudá-lo?" Olivia hesitou. Como ela deveria dizer isso? Ela não podia simplesmente perguntar: "Ai, Cristiano Ronaldo vai ficar aqui?" Ela limpou a garganta. "Oh, acho que posso ter servido um convidado em meu restaurante ontem à noite e só queria confirmar uma coisa. Existe um?" Ela hesitou, depois baixou a voz. "Um senhor Ronaldo hospedado aqui?" O sorriso profissional do homem não vacilou, mas houve um lampejo de algo em seus olhos. "Sinto muito, senhorita. Não podemos divulgar informações sobre nossos hóspedes." "Certo. Claro." Ela engoliu em seco. "Eu entendo. Eu só." Ela mordeu o lábio, debatendo o que dizer. Se você pudesse avisar a ele que Olivia, a garçonete do Amaros, queria agradecê-lo pelo que ele fez. O homem deu um pequeno aceno de cabeça. "Vou transmitir a mensagem." Ela exalou, percebendo que não conseguiria mais do que isso. Mas quando ela se virou para sair, seu coração afundou. E se não fosse ele? E se ela tivesse feito papel de boba por nada? Ela saiu, a cidade zumbindo ao seu redor, mas antes que pudesse dar outro passo, uma voz a chamou. "Perder." Ela se virou bruscamente e encontrou o funcionário do hotel parado do lado de fora da porta. Ele olhou ao redor como se tivesse certeza de que ninguém estava ouvindo, então se inclinou ligeiramente. "Ele deixou um bilhete para você." Sua respiração ficou presa. "O quê?" O homem tirou um pequeno envelope do bolso e entregou a ela. Olivia olhou para ele por um longo momento antes de abri-lo cuidadosamente. Dentro, escrita com a mesma caligrafia elegante de antes, havia uma mensagem simples. "Às vezes, bondade é tudo que precisamos para mudar uma vida. Espero que isso ajude." Seus dedos apertaram a nota enquanto um nó se formava em sua garganta. Foi ele. Tinha sido ele o tempo todo. Cristiano Ronaldo deixou-lhe uma gorjeta de $1000. Sua mente girava enquanto ela tentava processar isso. Uma estrela global. Um homem que tinha tudo. E ainda assim, ele a notou. Não apenas como garçonete, mas como pessoa. Ele a viu lutando e decidiu ajudar de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Lágrimas queimaram nos cantos de seus olhos, mas ela piscou para contê-las. Isto não foi um sonho. Isso não foi um erro. Pela primeira vez em muito tempo, Olivia se sentiu vista. De volta ao apartamento, Olivia sentou-se na beira do colchão, olhando para o envelope em seu colo. A mensagem dentro não eram apenas palavras, era um lembrete. Um lembrete de que alguém acreditava que ela merecia coisa melhor. Esse dinheiro não era apenas aluguel. Foi esperança. Ela olhou ao redor de seu quarto pequeno e mal iluminado, o papel de parede descascado, a torneira pingando na cozinha. Ela sempre pensou que isso era tudo que ela poderia ter. Que pessoas como ela não tiveram sorte. Mas agora? Ela teve uma escolha. Suas mãos apertaram o dinheiro. Ela poderia usá-lo para alugar, comprar mantimentos e continuar sobrevivendo. Ou ela poderia fazer algo mais. Ela pegou o laptop, os dedos tremendo levemente ao abri-lo. Durante anos, ela deixou de lado os sonhos de faculdade, dizendo a si mesma que era impossível. Mas e se não fosse? Ela clicou no site da universidade local, navegando pelas opções de ajuda financeira. Um nó se formou em sua garganta. Talvez ela pudesse realmente fazer isso. Talvez ela pudesse construir uma vida que não girasse apenas em torno de servir mesas.
Ela hesitou por apenas um momento antes de clicar aplicar. A semana seguinte passou como um borrão. Olivia continuou trabalhando no restaurante, mas algo mudou dentro dela. Ela se movia com uma confiança recém-adquirida, os ombros mais retos, o sorriso mais fácil. Ela não contou a ninguém o que havia acontecido, nem mesmo a seus colegas de trabalho. Algumas coisas eram preciosas demais para serem compartilhadas. Mas ela fez outra coisa. Ela salvou. Cada dólar extra foi para um pote em sua mesa de cabeceira, marcado com uma única palavra: futuro. Ela não desperdiçaria esta oportunidade. E então, uma tarde, quando estava terminando o turno, ela recebeu um e-mail. Seu coração batia forte quando ela abriu. Parabéns! Você foi aceito em nosso programa de negócios para o próximo semestre. Um suspiro agudo deixou seus lábios. As lágrimas transbordaram antes que ela pudesse contê-las. Ela tinha feito isso. Ela realmente fez isso. Um ano depois, Olivia estava sentada num pequeno café, com os livros espalhados pela mesa. Ela se mudou para um alojamento estudantil, trocou o avental por uma mochila, trocou a exaustão pelo propósito. Ela não era rica. Ela não era famosa. Mas ela estava feliz. E ela devia tudo a um homem. A porta do café soou quando alguém entrou, e Olivia olhou para cima distraidamente, apenas para recuperar o fôlego. Foi ele. Cristiano Ronaldo. Ele estava vestido casualmente, com um boné de beisebol puxado para baixo, mas não havia como confundir aqueles olhos. Por um longo momento, ela apenas olhou, com o pulso acelerado. Então, lentamente, ela se levantou. Seus olhos se encontraram. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. E então ele assentiu. Como ele sabia. Como ele sempre soube. Olivia sorriu de volta, o calor inundando-a. Porque desta vez ela não era apenas a garçonete esforçada. Ela era algo mais. E ela tinha ele a agradecer por isso. O café fervilhava de conversas tranquilas, o aroma do café acabado de fazer flutuava no ar. Os dedos de Olivia apertaram sua xícara, o calor se espalhando pelas palmas das mãos, mas sua mente estava longe do momento presente. Ela havia imaginado esse cenário 1000 vezes em sua cabeça, o que ela diria se o visse novamente. Como ela lhe agradeceria, como tentaria fazê-lo entender o que aquela noite significou para ela. E agora aqui estava ele. Cristiano Ronaldo. O homem que mudou sua vida com um único ato de bondade. Ele estava a poucos metros de distância, vestido casualmente com uma jaqueta justa e um boné de beisebol puxado até o rosto. Ele estava fazendo o possível para se misturar, mas Olivia percebeu isso, a forma como as pessoas no balcão hesitavam, como se seus instintos lhes dissessem que estavam na presença de alguém importante, mesmo que não conseguissem identificá-lo. Seus olhos se encontraram novamente, por um longo e carregado momento, nenhum deles falou. Então, ele sorriu. Era pequeno, apenas um ligeiro levantar dos lábios, mas era quente, familiar. A mesma gentileza silenciosa que ela vira naquela noite no restaurante. A respiração de Olivia engatou e, antes que pudesse pensar duas vezes, ela se levantou. Suas pernas pareciam instáveis quando ela deu um passo lento para frente. Isso foi uma loucura? Ela deveria se aproximar dele? Mas antes que ela pudesse questionar, ele se mudou primeiro. Ele caminhou em direção a ela com aquela confiança natural, sentando-se em frente a ela como se fossem velhos amigos que se reencontrassem depois de anos separados. Olivia. O nome dela em seus lábios causou um arrepio na espinha dela. Ela engoliu em seco, tentando encontrar sua voz. Você, lembra de mim? Ele riu, balançando levemente a cabeça. Claro que sim. Ela piscou, tentando processar isso. Nunca pensei que veria você de novo. Eu também não tinha certeza se faria isso, ele admitiu. Sua voz era firme e calma, mas havia uma curiosidade inconfundível em seu olhar. Mas eu esperava. Esperava? Olivia sentiu um aperto na garganta. Isso foi surreal. Ela passou tanto tempo pensando nele como uma presença distante e intocável, alguém que mudou sua vida sem sequer saber. E, no entanto, aqui estava ele, sentado à sua frente como qualquer homem comum. Ela soltou uma risada trêmula. Eu nem sei por onde começar. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Comece contando como você está. As palavras a pegaram desprevenida. Como ela estava? Há um ano, ela estava prestes a perder tudo. Ela estava exausta, sem esperança, presa em um ciclo interminável de luta. E agora? Ela olhou para o caderno ao lado dela, para o emblema da universidade na capa. Eu sou diferente, ela disse finalmente. Melhorar. Um pequeno sorriso apareceu no canto de seus lábios. Bom. Ela exalou, balançando a cabeça em descrença. Não acredito que isso está acontecendo. Eu queria te agradecer há muito tempo. Essa dica, não era apenas dinheiro para mim. Foi uma chance. Uma chance de respirar. Acreditar em algo melhor. Cristiano inclinou-se ligeiramente para a frente,
apoiando os braços sobre a mesa. Você não desperdiçou. Seu coração batia forte. Não, ela disse suavemente. Eu não fiz. Ela hesitou por um momento, depois enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado. O que é isso? Ele perguntou enquanto ela o deslizava sobre a mesa. É uma prova, disse ela com uma risada pequena e nervosa. Que eu não desperdicei. Ele desdobrou o papel cuidadosamente, seus olhos examinando as palavras. Foi uma carta. Sua carta de aceitação na universidade. Pela primeira vez, ela viu algo tremuluzir na expressão dele. Orgulho. Isso é incrível, disse ele, olhando para ela. Você fez isso acontecer, Olivia. Eu não. Ela balançou a cabeça. Mas você me deu o empurrão. Isso é o que as pessoas não percebem, eu acho. Às vezes, não se trata de fazer tudo por alguém. Trata-se de dar-lhe esperança suficiente para dar o próximo passo. Ele ficou quieto por um momento, como se estivesse deixando isso penetrar. Então, ele sorriu novamente. Eu gosto disso. Ela expirou, sentindo o peito mais leve do que há anos. Obrigada, disse ela, com a voz cheia de emoção. Por me notar. Por acreditar que eu valia algo mais. Ele recostou-se ligeiramente, com uma expressão pensativa. O mundo está cheio de pessoas que trabalham duro e nunca conseguem o que merecem. Às vezes, eles só precisam de um lembrete de que seu esforço não é invisível. Um nó se formou na garganta de Olivia. Era exatamente disso que ela precisava naquela noite. Não apenas dinheiro. Não apenas uma dica. Reconhecimento. Alguém para vê-la, para reconhecer que ela estava lutando, que ela era importante. Cristiano olhou para o relógio e depois para ela. Tenho um voo em breve, disse ele. Mas estou feliz por ter encontrado você. Ver isso, saber o que você fez significa mais do que você imagina. Ela sorriu, engolindo a emoção que crescia dentro dela. Ele se levantou, colocando cuidadosamente a carta de aceitação de volta na mesa. Olivia também se levantou, olhando para ele. Não sei como vou retribuir, ela admitiu. Cristiano riu, balançando a cabeça. Você já fez isso? Ela franziu a testa ligeiramente. O que você quer dizer? Seus olhos castanhos suavizaram. Você não desistiu. Sua respiração ficou presa no peito. Ela não tinha palavras. Ele estendeu a mão, dando-lhe um aperto de mão firme, mas caloroso. Tome cuidado, Olivia. E com isso, ele foi embora. Ela o observou partir, com o coração martelando, mas algo dentro dela parecia, completo. Todo. Ele estava certo. Ela tinha feito isso. Ela pegou esse empurrão e o transformou em algo mais. E agora foi a vez dela. Ela sentou-se novamente, olhando para a carta de aceitação sobre a mesa. Então, lentamente, ela enfiou a mão na carteira. Ela tirou uma batata frita nota de $100 e colocou-o embaixo da xícara de café. Uma dica. Uma mensagem. Porque um dia, outra pessoa estaria no lugar dela, esperando por um sinal de que eles também importavam. E ela seria a única a lembrá-los.